fora dos gramados, questão financeira empolga o clube. Para falar do sucesso do Flamengo dentro de campo nos últimos anos, é preciso sair das quatro linhas para falar também do financeiro do clube. A reestruturação rubro-negra, que ocorre desde 2013, vem rendendo frutos no longo prazo. Para se ter noção, o Flamengo vai completar o segundo ano com faturamento acima de R$ 1 bilhão. Nesta temporada, a previsão do orçamento foi superada em 200 milhões, graças às conquistas da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. E contas saudáveis refletem na qualidade do elenco. As contratações de Everton Cebolinha, além da chegada de Arturo Vidal, Santos, entre outros reforços, fortaleceram ainda mais um time que vem ganhando quase tudo desde 2019. Além do faturamento, o Flamengo conquistou outras marcas importantes. O clube já está há uma década sem sofrer com um problema que é um pesadelo para muitos times brasileiros: o atraso de salário. A dívida do clube também vem caindo ao longo dos anos. O valor devido chegou na casa dos 270 milhões, o menor patamar em décadas. E a expectativa é chegar a 250 milhões em 2023. A gente tem uma estrutura que tem capacidade de geração de receita, balizado na venda de atletas, balizado no que a gente faz de engajamento da torcida, o tamanho da nossa torcida. Então a gente tem uma mentalidade muito clara disso. Mas a gente sabe, outro ponto, que se cochilar um minuto, é o que a gente demorou 10 anos para construir, isso pode muito cedo, muito rapidamente ser desgastado e ser deteriorado. Então, assim, o que eu posso garantir, Pedro, é que o que a gente está fazendo hoje, a maneira com que a gente construiu todo esse processo, essa mentalidade, a governança dentro do clube, a gestão que a gente tem, é para ser muito duradouro se a gente continuar seguindo esses princípios. Por falar na próxima temporada, o Flamengo vai ao mercado e deve fortalecer o elenco para se consolidar ainda mais dentro e fora de campo. E dinheiro para isso, o clube tem de sobra. Mostramos para vocês, então, o Flamengo na temporada de 2016. 510 milhões de reais faturados. Aí a gente anda um pouquinho mais para a temporada de 2019, olha o pulo. 950 milhões de reais faturados. E aí vai para 2022 com 1 bilhão e 200 milhões de reais de faturamento. Mota. Vamos tabelar um pouquinho sobre isso, que é a questão financeira, André, tem impacto, a gente fala isso inclusive na época do Bandeira de Melo, um dos grandes, se não o grande responsável, ele e sua equipe, por essa transformação do Flamengo. Sim. Mas a gente também está acostumado a não ver sequência de mudança de diretoria. A atual podia ter colocado tudo a perder e não o fez. Como é que você avalia desde o início esse momento financeiro? São 10 anos aí de sucesso nos cofres. Bom, primeiro de tudo, isso é mérito, né? Mérito administrativo de colocar a casa em ordem, de ter a coragem de dizer para uma torcida do tamanho da do Flamengo e que cobra como a do Flamengo sempre cobrou e sempre vai cobrar, que durante um período as coisas não vão acontecer como ela quer, para que sacrifícios sejam feitos pensando num futuro melhor. Esse futuro chegou. E se houve alguém que não acreditava nesses avisos da diretoria anterior, agora está claro que era necessário passar por esse período e que dificilmente as coisas acontecem paralelamente, né? Você não consegue pegar um clube endividado, com tantos problemas para investir e continuar trabalhando para melhorar o time de futebol, fazer contratações que são, algumas delas até paradigmáticas, digamos assim, pensando em mercado brasileiro, como o Flamengo tem feito, ao mesmo tempo em que você coloca essa casa em ordem no sentido da administração e do orçamento. Agora, eu fico com a mensagem final desse material que a gente acabou de colocar no ar. Se você dormir, acho que foi isso, né? Se você dormir, tudo que foi conquistado nesse longo período pode ser desperdiçado. E por dormir, entenda-se, não só... porque dormir dá a ideia de se você parar, né, de fazer o que você está fazendo.
se você sentar em cima desse sucesso. Mas, na verdade, não é só isso, né? Se você se deslumbrar e achar que as coisas vão acontecer naturalmente, porque muitos problemas já foram resolvidos, a situação volta a ficar ruim de novo, porque não é assim que funciona. Então, é preciso continuar trabalhando, continuar acertando. E nessa parte, por mais que a gente tenha tantas diferenças em relação a certos posicionamentos das pessoas que tomam decisão no Flamengo e que elas mereçam as nossas críticas por causa desses posicionamentos, é inegável que o trabalho de reerguer o clube, que continua a ser feito, mas agora com um tremendo time de futebol em campo, é um trabalho que merece total aplauso e nada pode ser dito além dos troféus, além de como esse time atua, além dos jogadores e treinadores que foram contratados. Nada diz mais a respeito de tudo o que aconteceu como essa invencibilidade em relação ao atraso de salários. Não são muitos times que podem falar isso aqui no Brasil. Ô Zupa, por isso mesmo, assim, tem muita gente que olha, mas olha o tamanho do Flamengo, né? Mas tem muitos clubes gigantes no futebol brasileiro que não conseguem fazer o trabalho que o Flamengo faz, que o Palmeiras faz, para a gente dar esses dois bons exemplos. É um exemplo a ser seguido e mostra assim que sim, é possível fazer o que a gente viu essas equipes fazendo. Talvez o Flamengo com um pouco mais de dificuldade, o Palmeiras tem um patrocinador ali que injeta mais dinheiro no clube. É um exemplo a ser seguido, mas não é o modelo usado pelo Flamengo para chegar nesse bilhão de arrecadação, ele se aplica em pouquíssimos outros casos. Eu acho que assim, o exemplo a ser seguido é você, em algum momento, fechar as torneiras e identificar o que você pode fazer para gastar menos. Num segundo momento, identificar o que você pode fazer para explorar ao máximo o seu potencial de arrecadação. Mas, por exemplo, para usar um exemplo claro de outra potência econômica no futebol brasileiro atual, que é o Atlético Mineiro. Não adianta o Atlético Mineiro querer replicar exatamente o modelo do Flamengo, porque não vai dar certo. Porque o que o Flamengo fez? O Flamengo primeiro se organizou como clube, e aí eu acho que todos os clubes devem seguir esse exemplo, mas a medida que o Flamengo encontrou, a maneira que o Flamengo encontrou para potencializar ao máximo a sua arrecadação, não se aplica, por exemplo, ao Atlético. Como o Flamengo potencializou a sua arrecadação? Fazendo o melhor uso possível da sua gigantesca base de torcedores, né? E o Atlético, por exemplo, o Flamengo na última pesquisa de torcida que eu vi, do Globo e do IPEC, o Flamengo tem um pouco mais de 21% dos torcedores. O Atlético Mineiro tem 2%. Tá bom. Então, o Atlético Mineiro nunca vai ter o potencial de arrecadação orgânico que o Flamengo tem. Então, o Atlético precisa se organizar, se reestruturar, cuidar da dívida, gastar menos e encontrar a sua maneira de tentar fazer frente a esse potencial gigantesco de arrecadação que no Brasil só o Flamengo e o Corinthians têm. Pois é, aí eu ia chegar, mas tem o Corinthians. Tem, e o Corinthians, durante muitos anos, o Corinthians largou esse plano os dois planos, tá? O plano de estruturação do clube, de gastar melhor, de gastar menos, e o plano de arrecadar o máximo possível. Na atual temporada, ou desde que o Duílio assumiu, o Corinthians passou a melhorar os seus gastos e arrecadar muito mais. Na última temporada, por exemplo, nessa atual temporada, o Corinthians arrecadou 50% a mais do que arrecadou na última, trabalhando melhor o marketing, tendo de volta a bilheteria, etc. e tal. Então, acho que esse é o recado. O Palmeiras se reestruturou, mas para atingir um patamar de arrecadação como o do Flamengo, por exemplo, hoje, o Palmeiras precisou passar pelo processo de uma injeção de dinheiro de terceiros, no caso, primeiro o Paulo Nobre e depois a Leila, para depois o Palmeiras ser um clube autossuficiente, como ele é hoje. Então, acho que esse é o recado, é cada clube entender qual é a sua maneira de atingir o máximo potencial de arrecadação. Para outros clubes, é SAF, é vendendo a administração do futebol. E isso é perfeitamente compreensível. O Flamengo, ele consegue, através da sua torcida, do seu potencial próprio de arrecadação, fazer desse montante o seu grande patrocinador. E isso é louvável. E o Flamengo ficou durante décadas com esse potencial adormecido. E isso é muito mérito dessa gestão dos últimos 10 anos. E esses números de agora, eles têm algo muito interessante, porque para boa parte dos clubes, o grosso de faturamento vem de direito de televisão, premiação e venda de jogador. O Flamengo está batendo mais de bilhão
sem vender o que estava em meta orçamentária, vendendo menos e com as receitas de publicidade, de patrocínio e de match day, né, de bilheteria e de sócio-torcedor, sendo maior do que a receita de transmissão e de premiação. Então o Flamengo subverte a ordem normal, a pirâmide, né, do faturamento dos clubes e rompe a casa do bilhão. Isso mostra como esse trabalho é feito na base da excelência. E não por acaso o Flamengo colhe os frutos disso dentro de campo. Time que também colhe os frutos